Bom dia, meus irmãos, prazer tê-los aqui conosco, para juntos louvarmos ao Senhor. Vamos meditar na sua palavra. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, vamos ler apenas 2 versículos. Mateus, no capítulo 6, 2 versículos, 14 e 15. Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Diz-nos assim a palavra do Senhor: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste os perdoará. O Senhor possa abençoar essa palavra em nosso coração. A mensagem é pedindo perdão e perdoando. Vamos agradecer ao Senhor por isso, o fato dele nos perdoar, mas também queremos entender a sua palavra. Nós vimos aqui o texto, eu não li, mas ele é logo em seguida a oração dominical, em que Jesus nos ensina a orar. Os discípulos pedem para que ele ensine a orar. E é interessante porque, ao ensinar a orar, depois ele explica a oração. No texto ele diz, nós sempre sabemos de cor, o Pai Nosso, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Temos mesmo? Nós perdoamos a quem nos deve alguma coisa? Então Jesus explica, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração. Nós temos muitos versículos da Bíblia que falam ao nosso coração e a gente decora eles, né? Porque eles falam muito ao nosso coração. Mas tem outros que nos inquietam. E esses a gente às vezes meio que faz por onde esquecer, né? Eu não quero me lembrar deles, né? O fato é, talvez esses 2 versículos aqui, eles sejam um daqueles que a gente não gosta de lembrar muito, né? Mas o fato é que explicitamente Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar para poder receber o perdão de Deus. Não se trata de um verso isolado. Se ele tivesse feito um verso isolado, você poderia dizer, mas por que será que ele falou isso? Não, é uma doutrina dos ensinos de Jesus. Uma doutrina no sentido de que aparece em vários lugares, aparece em parábolas, aparece em sermões. Jesus várias vezes ensinou a necessidade de perdoar. Então, lá em Mateus, no capítulo 18, né, ele diz o seguinte, ele conta uma ilustração a respeito de um homem que devia uma certa quantidade grande de dinheiro, e ele então procura o credor e pede que, assim, não tem como pagar. Assim, tudo bem, não estou precisando mesmo, está perdoado. Aquele homem sai e encontra um outro que devia bem menos a ele, e ele então não perdoa e manda prender aquele homem que devia a ele. E o final dessa história, né, que Jesus conta, que está em Mateus 18, 32 a 35, então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, a necessidade de nós perdoarmos quem nos ofendeu, e que isso tem um vínculo com o perdão vindo de Deus, é assim, escancarado, né? Um texto bem claro, assim, você tem que perdoar. Jesus dizendo, você tem que perdoar. Num primeiro momento, assim, meio que superficialmente, dá a impressão de que isso é alguma condição a mais do perdão de Deus, além do arrependimento. O que você precisa para receber o perdão de Deus? Se arrepender dos seus pecados, e aí você vai ser perdoado. Então assim, mas além de se arrepender dos seus pecados, você teria que perdoar o seu irmão também. Parece que é alguma coisa a mais, mas não é. Se você entender os outros textos da Bíblia e procurar pensar melhor no que está sendo dito, não se trata de uma condição a mais, mas é uma atitude que
independentemente do arrependimento, é uma postura que é fruto do perdão de Deus. Porque Deus me perdoou, eu me sinto perdoado e me sinto aprendendo também a perdoar. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Está em Lucas 7,47. Que texto é esse? Jesus está na casa de uma pessoa, vem uma mulher que era considerada pecadora, ela começa a chorar, enxugar as lágrimas que caíram nos pés dele com os seus cabelos, e o pessoal em volta disse, mas ela é uma pecadora, será que ele não percebe isso? Então Jesus conta uma historinha e diz assim, olha, tinha uma pessoa que devia um pouquinho, foi perdoado, o outro devia muito, foi perdoado, qual dos dois amará mais? Eu disse, o que foi perdoado mais? Eu disse, pois é, ela está agindo assim porque ela foi muito perdoada. Como fruto do perdão, ela tem essa atitude. Ela tem essa atitude. Então, o que o texto nos ensina é que o que Jesus está mostrando é o seguinte: se você foi perdoado e sente esse perdão, a maneira com que você externa isso é aprendendo a perdoar. Por isso, olha, se você nunca perdoou ninguém, você realmente foi perdoado? Isso é para você parar e pensar. Eu não quero perdoar não, o cara me ofendeu, quero saber não, enquanto ele não for punido por isso, ou então enquanto ele não pedir perdão, enquanto ele não se humilhar. Isso é a nossa tendência. Nós queremos que haja uma contrapartida, que você peça perdão, que você seja punido pela ofensa que fez. Isso não é perdão, isso é justiça. Se você recebe aquilo que seus pecados produzem, isso é justiça. Eu não preciso perdoar quem já foi justiçado. Ele já foi justiçado. O perdão, a própria definição de perdão o que é perdoar? É não cobrar uma dívida. Alguém me deve e eu não vou cobrar. Isso é perdoar. Ele recebeu o perdão da dívida. Significa o quê? Que ninguém vai cobrar aquilo que ele devia. Não significa que ele pagou. Olha, se ele pagou a dívida, isso não é perdão. Se alguém paga uma dívida, não precisa ser perdoado, ela está paga. É justiça. O que Deus está nos dizendo através de sua palavra, o que Jesus nos ensinou, é que se nós tivermos os nossos pecados perdoados, isso deveria transformar a minha vida de tal maneira que eu aprenderia a fazer a mesma coisa com os outros, porque eles também precisam de perdão. Não porque se arrependeram ou porque fizeram alguma coisa em prol disso, porque se tivessem feito, já não seria perdão, seria justiça. Nós precisamos aprender a perdoar. E existe uma outra característica interessante. O ser humano, ele tem uma tendência incrível a colocar a culpa nos outros. Incrível. Um tempo atrás eu ouvi uma frase, é cínica, mas é engraçada. Se você vê alguém que está tranquilo ou rindo diante de um problema, é porque já encontrou alguém para pôr a culpa. Sem um problema, cara, está tranquilo. Ele já encontrou alguém para culpar, que não a si mesmo, claro. Né? O meu filho me deu uma camiseta que de vez em quando eu uso com a cara do Homer Simpson, né? Dizendo assim, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Perfeito, a culpa é minha, e já que é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. E eu estou sempre atribuindo a culpa dos outros. Então, imagina o seguinte, se é fácil colocar a culpa para alguém que não tem, ou seja, um inocente, imagina quem não é inocente. Então é mais fácil ainda culpar. O cara não presta. Mas ele não fez nada disso, ele não presta em outros aspectos. Por que você acha que aqui ele é culpado daquele, né? Então você generaliza assim, vamos colocar a conta nesse aí, ele já fez um monte, vamos acrescentar mais um montinho aí. E não é assim, não é assim. É fácil colocar a culpa nos outros, ainda mais quem já não é inocente. E o pior é que existem crentes que, ao sabedor de seus pecados perdoados, acham que conquistaram o direito de acusar os outros ou de ficar ressaltando o pecado alheio. Já viram isso? O cara tem uma vista assim, muito aguçada para ver o pecado dos outros, mas não olha o seu, né? Diz assim, eu já estou perdoado, mas aquele cara lá é pecador. Jesus combateu firmemente esse tipo de atitude.
E ele disse que isso é uma hipocrisia. Você deveria tirar primeiro a trave do seu olho, em vez de ficar olhando o cisco no olho dos outros. Essa frase é famosa, né? Em vez de você ficar procurando o cisco no olho dos outros, como é que você vai enxergar se você tem uma trave no seu? Ou seja, tem um pedaço desse tamanho no seu, uma trave, está travando o seu olho, e você acha que tem autoridade para ficar olhando o cisco no olho dos outros. Na verdade, o conceito que está sendo colocado aqui, ao Jesus dizer que você deveria perdoar para receber o perdão de Deus, é exatamente o oposto. Você não deve fazer isso. Você deve aprender a perdoar, porque você foi perdoado. O perdão de Deus, ele muda a nossa vida para que nós compreendamos a natureza caída do homem, e a gente deseja modificar. Eu quero que o homem modifique sua vida. Eu aprendo a entender que eu também precisei de perdão e que todos os outros precisam de perdão. Então eu preciso eu mesmo aprender a perdoar. O que o texto que nós lemos nos inquieta é porque ele mostra uma realidade que nem sempre a gente consegue, digamos assim, racionalizar. A dificuldade de perdoar é um sinal de que a ação de Deus em nossas vidas ainda não transformou a nossa natureza pecadora. Vou repetir. A dificuldade de perdoar é um sinal de que a ação de Deus em nossas vidas ainda não transformou a nossa natureza pecadora. Se Ele tivesse transformado, a gente já teria aprendido a perdoar. Você não quer receber o perdão de Deus? Por que você não aprendeu a perdoar ainda? Então, o atuar de Deus ainda está incompleto, porque a minha vida ainda está com um problema. Eu não consigo aprender a perdoar. Eu quero ser perdoado, mas não quero perdoar. Além de ser uma atitude hipócrita e incoerente, né, ela mostra que eu bloqueei a ação de Deus na minha vida. Por isso, olha, você não consegue receber o perdão de Deus, você não sabe nem perdoar. Então, essa troca entre receber e dar perdão, ela precisa acontecer para que a nossa natureza pecadora seja transformada em nova criatura. Em Atos, no capítulo 7, eu vou mencionar o versículo 60, mas ele descreve uma situação bastante interessante. Interessante para nós que estamos lendo, né? Para quem estava vivendo não foi nem um pouco interessante. A morte de Estevão. Estevão era um diácono, um dos discípulos que foi escolhido como diácono, e disse que ele era poderoso em obras e palavras. Fazia milagre, expulsava demônio. Isso inquietou muito as trevas, né? Resultado, foi apedrejado. Ele foi condenado e apedrejado. No momento que ele está morrendo, em vez de ele amaldiçoar as pessoas que estavam atirando pedra nele, ou pedir para descer fogo do céu sobre todos aqueles, que era o que eles mereciam, ele clama a Deus e pede o perdão daquelas pessoas. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Assim, como que alguém sendo apedrejado, e isso dói, você já ganhou uma pedrada? Uma pedrada só. Agora imagina levar um monte de pedrada até te matar. Dói muito. E nessa circunstância ele está morrendo de dor e apedrejado. Ele clama a Deus que perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo isso. Como que ele conseguiu fazer isso? Eu sei como ele conseguiu fazer. Porque o texto também diz que ele abriu os olhos e disse: eu vejo o trono de Deus e Jesus ao lado. Ele estava vendo a eternidade. A vida dele já está assim: eu estou vendo coisa muito maior. Vocês estão fazendo isso, não é nada. Isso não é nada. Senhor, perdoa, isso eles não sabem o que estão fazendo. Como que eu sei que eles não sabem o que estão fazendo? Olha o que eu estou vendo. Eu estou vendo o céu aberto. Eu estou vendo o trono de Deus. Eu estou vendo Jesus na presença dele. E eu estou indo para lá. Eu estou preocupado com isso? Pode jogar pedra à vontade. Senhor, perdoa, eles sabem o que estão fazendo. Eles não estão vendo o que eu estou vendo. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Eles estão agindo assim porque eles não estão vendo o que eu estou vendo. Senhor, perdoa-lhes. Isso é a ação completa de Deus, de alguém que teve sua vida transformada, que está vendo a eternidade e que por isso não há nenhum pecado que ele não possa perdoar. Eu já fui perdoado, já estou indo para o céu mesmo. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Eles não sabem o que estão fazendo. E se continuarem assim, eles vão para um lugar horrível, vão para o inferno. Eu estou indo para o céu. Por que eu vou me preocupar com isso? Então, a transformação, a presença de Jesus transforma a nossa essência, que é impossível que a gente não perdoe quem nos ofendeu. Ter a visão da eternidade, saber que maravilha Deus fez por mim, transforma a minha vida e me deixa sensível à dificuldade dos outros, me deixa sensível ao sofrimento dos outros, mesmo que ele seja, digamos assim, expresso através de uma raiva, de um ódio.
talvez inexplicado, sem fundamento, talvez fazendo aquilo que eu falei lá do Homer Simpson, né? Colocando a culpa que é sua, você coloca nos outros, e assim, mas eu não preciso nada disso, eu não tenho misericórdia disso, não. Perdoa essa gente. Eu estou vendo a eternidade, eu estou vendo o trono de Deus, eu posso perdoar qualquer coisa quando eu estou vendo o trono de Deus. Algumas pessoas, isso é um ponto importante, algumas pessoas acham que perdoar, eu posso dizer assim, algumas pessoas, porque nesse eu me incluo, tá? Eu mesmo já pensei isso, que ao perdoar nós estamos aceitando o erro. Se eu perdoar fulano, eu estou validando o que ele fez de errado. Isso é falso, totalmente falso. Totalmente falso. O fato de eu perdoar não significa que eu estou aceitando o erro dos outros. Um exemplo típico que eu já citei aqui recentemente foi de José. Os irmãos dele aprontaram com ele todas, né? E por último, quando o pai morreu, tentaram mais um golpe, chegaram a dizer, o nosso pai mandou você perdoar a gente. E era mentira, o pai dele não tinha falado nada disso. O que José falou? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, vocês estão perdoados. Ele validou o que os irmãos tinham feito? De jeito nenhum. Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem, vocês estão perdoados. Ou seja, a minha vida foi transformada, porque Deus transformou o mal em bem. Por que agora eu vou querer punir vocês? Porque eu fui abençoado, e se eu fui abençoado, eu quero transportar minha bênção para vocês também. Vocês fizeram errado, mas Deus transformou o mal em bem. Isso significa que perdoar não tem nada a ver com aceitar o erro dos outros. Perdoar significa não cobrar uma dívida. Não significa que o cara não tem dívida, significa que eu não vou cobrar. Então essa noção assim, eu vou perdoar o fulano, mas ele me magoou, ele fez isso, ele não se arrependeu, realmente, mas eu não vou cobrar isso, porque Deus já fez uma transformação na minha vida. O perdão de Deus transformou a minha vida. Também não significa perdoar é esquecer. Só um doido faz isso. Só um doido faz isso. Eu vou esquecer tudo que aconteceu de errado. Vai acontecer de novo. Perdoar não significa esquecer. Eu li um texto, que foi até a Maite que mandou para mim, que do ponto de vista emocional, perdoar significa retirar da pessoa ou de uma determinada emoção o poder que ela tem sobre você. Enquanto você não perdoa, essa pessoa tem um poder sobre você, ela está te magoando. Uma vez que você perdoa, a mágoa desaparece. Eu não vou cobrar mesmo, não me deve mais nada. Enquanto eu não perdoar aquela pessoa, aquela situação, aquela emoção negativa que vem contra mim, ela continua tendo um poder de me magoar. Do momento que eu perdoo, desaparece. Por isso que tem um monte de livro que fala assim, a cura pelo perdão. Por quê? Porque ao perdoar, eu tiro o poder do mal de me magoar, de transferir aquela problemática para mim. Se eu perdoei, mas eu validei o erro? Claro que não. Eu não cobrei uma dívida, ela existe, eu simplesmente resolvi não cobrar. Por quê? Porque eu já tenho mais do que o suficiente. Eu não preciso cobrar dívida, eu já sou milionário. Eu já sou rico com Deus. Eu estou vendo a eternidade, como Estevão viu. Eu posso perdoar, ninguém pode mais me magoar, porque essa mágoa é coberta pela graça de Deus. Uma outra coisa muito importante para aqueles que acham que tem que agir como instrumento da justiça de Deus, às vezes é assim, eu sou um instrumento da justiça de Deus, sou mesmo. Perdoar é uma forma de instrumento. Por quê? Porque há um texto muito importante em Tiago 1,20, é um dos versículos que eu tenho assim de cor, já citei isso para um amigo que estava passando por uma grande aflição. A ira de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Gravem esse texto, Tiago 1,20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você quer ser instrumento da justiça de Deus? Amém, nós devemos ser instrumento, mas não com ira. Não com ira, porque a nossa ira não produz justiça de Deus. É o perdão, a compreensão, são os frutos do Espírito que permitem a ação de Deus. Mas Deus não se ira? Deus se ira, Ele pode, eu não. Eu devo depender sempre. Por que eu não posso? Porque eu dependo da misericórdia dEle. Eu também sou digno da ira dEle. Por que eu acho que eu sou digno e o outro é mais do que eu? E que um dia fui digno da ira, agora não sou mais e vou julgar os outros? Não, eu vou perdoar, para que o perdão que um dia me alcançou, possa também alcançar a Ele. Essa que é a postura. Eu preciso aprender a perdoar, porque um dia eu recebi o perdão, e é só através do perdão é que eu vou permitir que o perdão de Deus chegue àquela pessoa também.
Jesus colocou isso de uma forma tão assim, incisiva, que em Mateus, no capítulo 5, um pouco antes de ensinar o Pai Nosso, no capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus nos diz o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Todo mundo aqui que é crente já conheceu esse texto, não conhece? Já pararam para pensar no que isso significa? A nossa oferta a Deus fica em segundo plano em relação a buscarmos uma reconciliação, mesmo quando estamos certos. Assim, olha, se você estiver errado, vai pedir perdão ao seu irmão. Isso é verdade, mas não é isso que o texto está dizendo, não. Ele diz assim, se você tem um problema com o seu irmão, se reconcilia, mesmo que você esteja certo. Cabe a você procurar. Sim, você deve tomar a iniciativa, se ele não tomar primeiro. Ah, mas ele não quis. Aí é outro problema. Você fez a sua parte. Você toma a iniciativa de buscar a reconciliação. E se alcançar, essa é uma forma de adoração a Deus. Eu me reconciliei. Isso é uma forma, e é mais importante do que a própria oferta. Interessante, né? Assim, eu vou fazer oferta a Deus porque eu vou agradar. Mas se é só eu e Deus, não, mas você tem alguma coisa com o seu irmão? Reconcilia primeiro, depois você traz a oferta. A oferta fica em segundo plano. Nós precisamos dar importância a esse tipo de relacionamento, porque é através desse relacionamento que Deus permite usar a minha vida e chegar a outras pessoas. Tem um livro, aliás, eu tenho mais de um livro desse pastor, gosto muito dele, se eu não me engano, eu não me lembro o sobrenome, mas é pastor Edson, e ele escreve um livro sobre o ministério, e ele conta um episódio, ele conta várias coisas, o livro é muito rico em episódios interessantes, mas ele conta o seguinte, que antes dele se converter, ele namorava uma moça, e através dessa moça ele tinha um emprego, né? Um emprego importante, e ele estava desviando dinheiro desse emprego. Estava roubando. Na verdade, era desviando, né? A gente encontra um jeito de diminuir a importância das nossas atitudes, né? Ele estava desviando dinheiro, mas o local prosperou, ele era muito competente, etc. Até que ele se converteu. E ele se converteu de verdade, ele se sentiu chamado ao ministério, deixou o trabalho secular, foi ser pastor, e ele tinha um ministério, não apenas pastoral, mas ele tinha um ministério dentro da igreja, um ministério grande de reconciliação, etc. E ele olhou para trás e disse o seguinte: eu preciso resolver esse problema. Preste atenção nessa situação. Quando nós somos perdoados, se Deus toca o seu coração, se olha, o que você fez de errado, está perdoado. Mas eu precisava consertar as coisas. Eu magoei alguém, estou perdoado, mas eu devia pedir perdão para essa pessoa, mesmo sendo perdoado. Olha, eu sei que você me perdoou, glória a Deus por isso, mas eu quero te pedir desculpas porque eu te magoei. Isso é bênção demais, porque isso junta as duas pontas da reconciliação. Existe uma ponta e existe a outra ponta. Assim, se eu magoei a pessoa já me perdoou, mas eu magoei, eu quero ir até ela e pedir perdão, mesmo já tendo sido perdoado. Isso é bênção demais, porque isso que cria o vínculo da presença de Deus entre dois, entre mais de uma. Sai a presença de Deus e vai para o outro através desse vínculo de perdão. Ele procurou seus antigos chefes, que não eram crentes. Ele procurou lá os seus antigos chefes e disse: olha, eu queria te dizer o seguinte, lembra na época que eu trabalhava com vocês, assim, eu fiz as contas e eu desviei tanto, e eu trouxe aqui um cheque para devolver todo o dinheiro que eu desviei de vocês. Foi, sim, direto, sem muita explicação, sem muito rodeio, chegou assim: está aqui o cheque, eu desviei esse dinheiro, eu estou devolvendo tudo. Eu sou um servo de Deus agora, eu não posso ficar com essa pendência na minha vida. E a resposta do cara foi assim, ele fez um comentário assim: depois eu descobri que Deus está mais preocupado com você do que você mesmo. Ele disse que o cara deu uma risadinha assim para ele, assim: nós sempre soubemos que você desviava dinheiro, mas você era tão produtivo que nós tivemos vista grossa, assim, o que você ganhou era muito mais do que você desviou. Mas a gente agradece a sua sinceridade. Aí pegou o cheque: se você não disse que é um pastor de uma certa missão, assim, sim, nós queremos fazer uma oferta à missão, e devolveu o cheque.
O cheque foi devolvido para a missão. Ele falou assim, Deus foi honrado ali, em todos os sentidos. Um servo de Deus não pode ter esse tipo de pendência. Eu vou lá e confesso o meu pecado, eu devolvo o que eu desviei, eu posso consertar aquilo que eu fiz de errado. E sabe o que aconteceu? Uma reconciliação de todos os sentidos. Houve um perdão generalizado ali. E aí a gente conclui uma coisa, que eu gostaria de concluir a mensagem com isso. O perdão honra a Deus, porque Ele nos perdoou primeiro. Quando eu estou perdoando, eu estou honrando a Deus, porque Ele nos perdoou primeiro. E isso causa reconciliação, isso causa um caminho para que Deus atinja as outras pessoas e possam perdoá-los também. O apóstolo Paulo explicando, quando ele estava preso, e ele ficou só em Cesareia preso 2 anos, conta no livro de Atos, lá em Atos 24, ele fala para a pessoa que estava inquirindo ele assim, por isso também eu me esforço, para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O servo de Deus, um filho de Deus, ele tem que se esforçar para ter uma consciência pura, para fazer tudo certo. E se algum dia reconhecer, eu fiz errado, conserte aquilo que for possível. Tem coisas que não pode ser consertada, mas o que for, conserte. Peça perdão, perdoe. E essa reconciliação vai permitir que não apenas Deus transforme mais ainda a sua vida, mas o seu perdão atinja outras pessoas. E eu gostaria de terminar a nossa mensagem de hoje, falando que está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos perdoar uns aos outros, porque Cristo nos perdoou. Lembrando, o perdão honra a Deus, porque Ele já nos perdoou primeiro. Amém? Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, louvamos o Teu nome por aquilo que já tens feito em nossas vidas, e certamente por aquilo que ainda irás fazer. Que possamos sair daqui hoje cheios da Tua presença, cheios da certeza que o Teu perdão transforma nossas vidas, e que nós estaremos Te honrando ao também perdoar. Transforma nossas vidas segundo o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.